Profecia contra Amon. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra os filhos de Amon e profetize contra eles. Diga aos filhos de Amon: ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que vocês disseram, bem feito. Quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a casa de Judá foi levada para o exílio, eis que eu os entregarei ao poder dos filhos do Oriente, que estabelecerão os seus acampamentos no meio de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite de vocês. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: visto que vocês bateram palmas, pularam de alegria e com o mais profundo desprezo se alegraram por causa da terra de Israel, eis que estenderei a minha mão contra vocês e os darei por despojo às nações. Eu os eliminarei do meio das nações e os farei perecer do meio dos povos. Acabarei com vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor Deus: visto que Moabe e Seir dizem: a casa de Judá é como qualquer outra nação. Eis que abrirei o flanco de Moabe, começando pelas cidades, sim, pelas cidades da fronteira, a glória daquela terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Eu as darei aos povos do Oriente como propriedade, juntamente com os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Assim diz o Senhor Deus: visto que Edom se mostrou vingativo para com a casa de Judá e se fez culpado ao extremo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele pessoas e animais. Farei de Edom um deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom por meio do meu povo de Israel, que fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Profecia contra a Filístia. Assim diz o Senhor Deus: visto que os filisteus se mostraram vingativos e com profundo desprezo executaram vingança para destruírem com inimizade sem fim, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estenderei a minha mão contra os filisteus, eliminarei os queretitas e destruirei o resto da costa do mar. Tomarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Profecia contra Tiro. No 11º ano, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, Tiro disse a respeito de Jerusalém: bem feito, foi arrombada a porta dos povos, ela se abriu para mim, eu me tornarei rico agora que ela foi arrasada. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra você, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra você, assim como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela uma rocha escalvada. No meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela se tornará despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus: eis que trarei contra Tiro o rei Nabucodonosor, que virá da Babilônia, do norte, e que é o rei dos reis. Ele virá com cavalos e carros de guerra, com cavaleiros e com um enorme exército. As suas filhas que estão no continente, ele as matará à espada.
Construirá torres de ataque e levantará uma rampa contra você. Virá com uma barreira de escudos. Disporá os seus arietes contra as suas muralhas e com barras de ferro derrubará as suas torres. Os cavalos deles serão tantos que você ficará coberto de pó. As suas muralhas tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros de guerra, quando ele entrar pelos seus portões, como quem entra numa cidade em que se fez uma brecha na muralha. Com os cascos dos seus cavalos, socará todas as suas ruas. Matará o seu povo à espada, e as suas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as suas riquezas e saquearão as suas mercadorias. Derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. As suas pedras, a sua madeira e o seu pó, eles lançarão no meio das águas. Farei cessar o ruído das suas canções e não se ouvirá mais o som das suas harpas. Farei de você uma rocha escalvada. Você virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes. Você jamais será reconstruída, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro. Não é fato que as terras do mar tremerão com o estrondo da sua queda, quando gemerem os feridos, quando se fizer espantosa matança em suas ruas? Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas roupas bordadas. Eles se vestirão de tremores, ficarão sentados no chão, tremendo sem parar, e ficarão espantados por causa de você. Farão uma lamentação sobre você, dizendo: como você está destruída, ó bem povoada e afamada cidade que dominava os mares, você e os seus moradores que atemorizavam todos os que moravam ali. Agora as ilhas tremem no dia da sua queda. As ilhas que estão no mar ficam assustadas com a sua ruína. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu fizer de você uma cidade arrasada, como as cidades que não são habitadas, quando eu fizer o abismo vir sobre você e as muitas águas a cobrirem, então farei você descer com os que descem a cova, ao povo antigo. Eu a farei habitar nas partes mais baixas da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que você não seja mais habitada. E criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de você um grande espanto, e você deixará de existir. Quando a procurarem, você jamais será encontrada, diz o Senhor Deus.